Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Ei, Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Ricardo, o que a gente leva em conta antes de comprar um carro? Boa pergunta, né? Essa dúvida é uma dúvida de muitos ouvintes, né? Qual o carro que eu devo comprar? Um sedã, um hatch, um SUV? Aí logo vem a pergunta, qual o motor? 1.0, 1.0 turbo, 2.0 álcool, gasolina, diesel ou elétrico? Muitas dúvidas. Talvez, aí a pessoa pensa assim, talvez você tenha uma chácara, né? Você ouvinte, ou uma pequena roça, e aí você vai precisar de uma picape. Eu Um preciso de uma picape funcional, né? não é? Uma picape, um utilitário só para duas pessoas. Pode ser uma Saveiro, uma Estrada, né? E aí, não, a família cresceu. Eu preciso levar mais carga. Eu preciso ter. Aí vai precisar de um carro um pouco maior, uma picape maior. Então, são muitas dúvidas, né? E aí, o que acontece? A variedade de modelo é muito grande. E aí, hoje nós vamos, Fernanda, acabar de responder a pergunta da Lu. E ela pergunta qual o modelo de carro que eu tenho e por que da escolha. Podemos responder essa pergunta da Lu, Fernanda? Excelente. Manda aí. Semana passada, eu vou contar um pouquinho da minha história. Lu, presta atenção, hein? Hoje eu tenho uma Ram da Dodge, é uma diesel. E eu quero dizer que eu estou muito satisfeito com essa escolha, né? Esse carro verdadeiramente me surpreendeu, porque, Fernando, ele tem um conforto muito grande ao dirigir e ele tem um desempenho muito grande na estrada. E o volume de tecnologia embarcada que esse veículo veio, ele é muito bom, ele tem me surpreendido muito. E o motor a diesel, ele está bem silencioso. Você ali no cockpit, você quase não escuta o barulho do motor, uma coisa que várias pessoas reclamavam muito do carro a diesel, que fazia muito barulho. Isso está bem silencioso, né? Aproveito para dizer para os nossos ouvintes que eu nunca tive um carro a diesel e muito menos uma picape. Essa, Fernanda, foi a minha primeira. E aí eu vou contar um pouquinho da minha história, o que me levou, viu, Lu, a optar por essa caminhonete. Você sempre teve sedã, não é? Eu sempre tive sedã e carro a gasolina ou flex. Aham. Mas eu vou contar um pouquinho dessa minha história, o porquê eu comprei um carro a diesel. Eu já estou, Fernando, executando um projeto de vida que se chama Projeto Desacelerando. Desacelerando tem tudo a ver comigo, né? Então, eu já estou aí desacelerando. Esse projeto, Fernando, é um projeto que ele está fixo em 15 pilares, né? Que eu projetei, preparei parte espiritual, família, filhos, relacionamento, empresa e por aí vai. Mas são 15 pilares que estão e que fazem parte desse projeto. E esse projeto visa diminuir, desacelerar um pouco essa correria do dia a dia. E no projeto tem um capítulo, Fernando, que fala sobre viajar mais de carro, né? E conhecer um pouco o nosso estado e o Brasil. Eu pretendo fazer viagens curtas e longas a bordo de um carro que me traga segurança, um conforto ao dirigir e principalmente ali o banco do motorista ele tem que ser muito bom porque eu vou passar muitas horas dirigindo, né? E o detalhe, o banco da Ram ele tem várias regulagens, inclusive aquela da lombar que facilita muito, além de para cima, para baixo, para o lado, aquela coisa toda, a lombar ela te ajuda muito, né? E aí o test drive ele foi fundamental para a minha escolha. É o que eu digo sempre para os nossos ouvintes. Vai comprar um carro novo, vai comprar um usado, faça o test drive, ele é muito importante, porque tem banco que acomoda você bem, você sente que você está bem no carro, você fala, uau, esse carro foi feito para mim. Então é mais ou menos isso. Eu não posso deixar também de falar do som que esse carro tem, é um Harman Kardon, é um som muito bom, é um som digital de última geração, Fernando, e esse equipamento ele é opcional. Sabe quantos alto-falantes esse carro vem? Ele vem com 10 alto-falantes e um subwoofer, que é maravilhoso. Eu não gosto de som muito alto, tá? Mas o som tem uma qualidade digital extraordinária. Então, para quem curte essa coisa de um bom som, aquela coisa toda, isso é muito legal. Aí eu te falo uma coisa bem bacana que está acontecendo. Um bom carro, uma boa música, uma boa estrada com a bela vista para você contemplar, uma boa companhia ao seu lado, são experiências que te levam, sabe o quê? A uma coisa chamada de carroterapia.
Muitas pessoas ao redor do mundo, Fernando, têm utilizado essa ferramenta chamada carroterapia para desestressar. Pegar um carro, abrir a sua playlist favorita. Eu já falei sobre isso no programa aqui com a gente, não sei se você está lembrado. Lembro. Já falei. Abrir uma playlist favorita, abrir a caixinha do nada, no caso dos homens, né? A mulher, a caixinha do tudo, porque a mulher não consegue abrir a caixinha do nada, está sempre pensando no filho, na ginástica, disso, daquilo, naquilo outro. E é muito bom, vale a pena você fazer esse tipo de coisa. Então, Lu, esses foram os motivos que eu comprei essa RAM, para poder viajar mais, conhecer o Brasil, poder aproveitar. E um carro mais alto, com rodas maiores, Fernanda, para enfrentar enchentes, transpor algumas estradas aí que possa ter algum tipo de buraco, esses pneus maiores, ele suporta mais esse tipo de terreno, né? Então, esses foram os motivos principais que me levaram a comprar uma RAM devido à minha idade e o que eu estou pretendendo fazer. Aproveito para dizer que eu peguei esse carro agora em janeiro e eu já consegui fazer aí uma viagem para Arraial, já fui a Mariana, já fui a Ouro Preto, já fui a Tiradentes e está no radar uma próxima viagem agora, talvez para o mês que vem, para Bonito. Então, Nossa, mas esse seu projeto Desacelera já está valendo, então, né? Já está funcionando, minha amiga. Segunda-feira eu só trabalho depois do programa. Eu só trabalho depois do programa CBN Pit Stop, antes disso eu estou em casa, Adalberto vem aí, está sempre me ligando nesse horário. Então, alguma coisa, sexta-feira eu procuro sair um pouco mais cedo, então eu estou utilizando algumas ferramentas. Dia de quarta-feira também faz parte. Eu vou visitar alguns amigos, vamos orar, vamos bater um papo, vamos conversar. Pessoas estão precisando de uma conversa, uma fala, ter um tempo de troca, até muito bacana. Eu estou aproveitando esse meu momento aí, nesse meu projeto Desacelerando, né? Muito legal. Eu queria, depois de passar esse contexto, dar uma dica para os nossos ouvintes. Como é que a gente escolhe, né? Escolhe os carros. Tem que estar no contexto do momento que a gente está vivendo. Não é? Podemos então, Fernanda? Podemos, vamos lá. Então, vamos lá. Olha, Fernanda, eu acredito, Fernanda e nossos ouvintes, eu acredito que a escolha depende muito do momento que cada pessoa está vivendo, de acordo com a minha história que eu acabei de contar, né? Então, um jovem, por exemplo, um jovem universitário, Fernanda, geralmente ele procura um carro pequeno, um carro econômico, um carro que ele possa estacionar rápido, que ele possa sair rápido. Ele não quer um carro grande, ele não precisa de uma caminhonete. Então, esse jovem, ele quer um carro realmente econômico e pequeno. Já um casal, geralmente, tá? Já um casal que tem 2 filhos, ele precisa de um carro um pouco maior, por causa das cadeirinhas. Aquilo é grande demais, precisa da cadeirinha, às vezes tem que levar a babá, e aí lá atrás ele precisa colocar no porta-mala o carrinho de bebê. Então, ele precisa de um bom porta-mala. Ele vai optar por um carro um pouco maior com porta-mala grande. Pode ser um SUV, como também pode ser um carro sedã. Já um casal jovem que gosta de aventura, um gosta de bike, por exemplo, o outro gosta de surfar. Poxa, ele vai precisar de um SUV para colocar a prancha, para colocar a bike lá atrás, para que eles possam estar fazendo os esportes que eles gostam, né? Um ouvinte, por exemplo, que quer empreender e com carro de aplicativo, ele vai pensar logo num carro confortável, porque ele vai passar o dia inteiro, né? O banco tem que ser confortável, ele tem que se sentir bem no carro, a dirigibilidade tem que ser boa, o campo de visão dele tem que ser bom. Não adianta ele ter um carro ali muito apertado, que ele vai... É uma pessoa de 2 metros, num carro extremamente apertado, ele vai se sentir mal durante o dia inteiro, né? Tem que ser econômico. Então, hoje, a gente já fala, talvez um elétrico, se tiver com condições, claro, tudo isso, falando em condições financeiras para tal, ele está em condições, ele pode optar por um elétrico, que também vai dar uma condição boa para que ele possa estar economizando aí, porque vai rodar com o carro o dia inteiro, né? Então, cada um vai ter um motivo para escolher seu carro. Então, eu vou listar aqui 5 coisas bem rápidas para a gente poder conversar com os nossos ouvintes, caso tenha perguntas. Então, vamos lá. A família cresceu, o carro tem que ser maior, então pode ser uma SUV, e nós temos SUVs até de 7 lugares para levar toda a família, sogra, sogro, babá, as crianças. Então, a escolha pode ser um SUV. Precisa de um carro para trabalho. Ele precisa, talvez, de um carro com muita conectividade. Uma boa multimídia, um bom espelhamento de tela. Às vezes, o cara é representante comercial, ele está ali, recebe muita ligação, ele tem que ver, na hora que para, ele tem que ver um e-mail, ver alguma coisa, ele pode espelhar a tela, ele pode estar com a tela boa ali. Então,
Isso ajuda muito. E também, para quem tem criança, ajuda um filme, coloca alguma coisa, acaba distraindo as crianças ali, né? Precisa carregar cargas. Pode ser uma picape, uma boa escolha. Então, ele tem cargas pequenas, pode ser uma picape, um utilitário, como eu falei, um Saveiro ou uma Estrada. Ele precisa de um carro maior, ele já vai ter que ir para uma caminhonete maior, uma picape maior. Precisa ir para a roça, né? Eu tenho uma área lá que quando chove fica muito cheio de lama. Então ele precisa de um carro 4x4 com tração nas 4 rodas e com motor a diesel. Então já é um outro tipo de carro. Ele também tem que pensar nisso. Tem pessoas que compram um carro 4x4, mas não tem roça, não tem nada, só anda na cidade, pagou mais caro por uma estrutura que não vai usar nunca. Então também tem que pensar nisso, né? Vou fazer transporte escolar. A procura tem que ser de uma van. Então tem várias opções. Nós temos vans de 10 lugares, nós temos vans de 20 lugares. Então as pessoas precisam também estar pensando nesse todo para poder fazer uma boa escolha. É claro que o momento que a pessoa está vivendo vai ser bem determinante para que a pessoa possa falar, esse carro é o ideal. E aí eu pergunto para você, Fernanda, por que você comprou o seu carro? Qual foi a escolha? Então, eu Soltei a bola queria para você. preço bom e economia. Uhum. Eu queria um elétrico, na verdade, mas fiquei com medo. Mas você tem um SUV. Eu vejo que você gosta de um carro alto. Já vendi. Não tá mais com SUV, tá com sedã Não, agora? o óleo estava sumindo dele. Desaparecendo. Que legal, que legal. Mas, Fernanda, então são coisas que realmente nós temos aí hoje no mercado, tem uma infinidade de carros no mercado para você ter essas escolhas, fazer uma escolha. Então, o test Agora aqui, drive é muito Ricardo, bacana. eu pesquisa. nunca escolheria um diesel. Eu acho que eu ia gastar mais, não? O diesel é para quem gosta de estrada. O diesel já foi um excelente negócio. O carro a diesel, Fernanda, ele sempre foi mais caro do que um carro a gasolina, mas muito mais caro. Não era pouco não, tá? Era muito mais caro. Hoje, um carro a diesel, ele em alguns segmentos, ele está mais barato do que o carro a gasolina. Porque o diesel ficou muito caro. Você lembra quando a gente falou um pouco sobre o carro a gás? Que 80% do setor fechou, ninguém está consertando, trocando mais, botando mais gás, porque o gás ficou muito alto, né? Então as pessoas acabam indo para outro segmento. A mesma coisa está acontecendo com o diesel. O diesel não está barato. Com isso, as pessoas têm optado mais pelo carro a gasolina e deixando o diesel um pouco de lado. Tanto é que existem caminhonetes hoje a gasolina. Agora, o diesel já foi um bom negócio e ainda é para quem tem roça, tem sítio, tem fazenda. Esse carro é um carro forte, é um utilitário que consegue transpor aí alguns lama, estruturas mais complexas, né, de estradas mais difíceis. É um carro muito bom. Mas para quem mora na cidade, muitas vezes não compensa ter um carro a diesel. É melhor ter um carro a gasolina nos dias de hoje. Vale mais a pena. Vamos lá, nossos ouvintes, hein? Vamos lá. O Jefferson diz o seguinte: Ricardo, eu tenho um 4x4 e também tenho um de passeio, tá? O 4x4 é outro mundo. E ele diz que o centro da gravidade de uma caminhonete é muito diferente de um carro de passeio. Por isso que dirigir um e o outro são coisas muito diferentes, tá? É verdade, Jefferson. É bem diferente. Um carro maior, um carro mais alto, principalmente na curva. Um carro sedã, você entra bem na curva, dependendo do carro sedã, ele te dá uma estabilidade muito boa e você continua acelerando na curva, ele não puxa nem nada. Já uma caminhonete, dependendo, você sente que ela sai um pouquinho de traseira. São maneiras diferentes de dirigir, maneiras diferentes de curvar. Uma curva menor, você tem que abrir um pouco mais, porque você tem lá atrás uma carroceria. Lembrar disso. Chega gente aqui, Fernando, que esqueceu que pegou o carro do marido, mas o carro do marido era uma caminhonete, foi sair da garagem, esqueceu que o carro era maior, e aí acabou amassando a lateral do carro, a traseira toda, que pegou na pilastra. Isso acontece muito, porque a pessoa estava acostumada a algum tipo de carro, e agora está pegando outro carro. Então, Jeff tem razão. É outra coisa, é bem diferente. O César diz o seguinte: o difícil não é escolher o carro. Difícil é escolher um que cabe no nosso bolso, tá?
Foi o que eu falei, César, é verdade. É o momento que você está passando e também a condição financeira que você está vivendo. Ah, dá para comprar? Beleza, vou lá, compro e tal. Não, vou financiar. Vai financiando, vai pagando. É uma questão de estar trabalhando os seus sonhos, o seu projeto. Esse projeto meu, Fernanda, eu escrevi quando eu tinha 50 anos de idade. Foi em uma viagem que eu estava fazendo. E porque eu estava fazendo uma viagem e nessa viagem tinha muitas mulheres assim já de idade, né? E eu fui conversar com algumas delas. Cadê seu esposo? Umas sessentonas assim. Cadê seu esposo? Ah, faleceu. As outras de 70 faleceu. Ah, eu separei. E aí eu fui vindo que num ônibus de 50 passageiros tínhamos 10 homens e 40 mulheres. E a maioria estava com os maridos que já tinham partido para outra. E aí eu pensei o seguinte, pô, o homem morre mais cedo. Então eu preciso viajar mais, passear mais enquanto eu posso. O tempo E aí é eu hoje, comecei a né? escrever. Comecei a escrever com 50 anos aquele projeto. Eu estava na Croácia, Fernanda. Eu Eu estava me fazendo lembro uma disso, viagem, Ricardo. Você lembra? eu te contei. Eu estava na Croácia, então eu escrevi esse projeto e aí com 55 era para botar em prática. Eu não consegui, estou fazendo agora com 60. Ai, Olha ai, é por só, aí. tem mais aqui. O Vamos lá. Judson, ele diz o seguinte: nunca ouvi falar nessa história de carroterapia, tá? Bom, Judson, carroterapia, a gente já até fez um quadro aqui, né? Se você não tem oportunidade de ouvir, é que tem muita gente que quando está estressado, está esgotado, pega o carro para dar uma volta. E aí tem uma sensação de que está espairecendo, não é isso? E tem um monte de bebê que dorme É. no carro, tem isso também, então bem faz. Então é um trocadilho, né, do carroterapia, o Brincadeira, Ricardo, mas- que hoje com combustível caríssimo, a gente vai caminhando mesmo, né? Pra espairecer. Boa, Fernando. Mas tem uma coisa ou outra. Olha só, mas se você precisa, em vez de pagar lá o psicólogo, que às vezes você não encontrou, nada contra, tem que fazer mesmo, análise e tal, mas às vezes o cara quer fazer naquele momento, vai gastar um pouco de gasolina, vambora, abre os vidros, bota aquele som que você gosta, escolhe aquela playlist, poxa, faz uma... Olha, Fernando, eu tenho uma imagem que eu gosto muito, essa estrada nova, indo para ali do contorno, que você passa pelo Alphaville Mestre e Álvaro. vai Mestre Álvaro. Ali pela manhã, aquela estrada, você vendo o Mestre Álvaro, aquele sol, aquele som, aquele negócio. Olha, e pode ser em qualquer estrada, pode ser o teu momento. Isso é muito gostoso. Você bota o som na tua altura, pode ser alto, pode ser baixo, mas você está curtindo ali aquele momento, deixando a brisa entrar pelo vento, pelas janelas. Eu acho que é bem legal. Isso. Tem várias pessoas ao redor do mundo que têm utilizado essa ferramenta, como eu falei, principalmente na Europa. Eles têm utilizado isso. E quem não ouviu, vai lá no podcast, né? Programa Pit Stop, que você vai poder ver esse programa na íntegra. Foi muito legal e tem muita gente utilizando essa ferramenta para desestressar. E o Judson fecha dizendo o seguinte: o RAM é tudo menos uma escolha racional. Ele é grande demais, tá? A RAM, ela não. Olha só, tem a RAM 150, 1.500, tem 2.500, essas são muito grandes. Ela está muito grande. A RAM Rampage, ela está um pouquinho menor. Olha, para você ter ideia, ela está 6 centímetros maior do que a Toro. Então ela está em comprimento, se eu não me engano, 6 centímetros, e de largura ela está 2 ou 3 centímetros maior do que a Toro. Então é um carro que ele veio num tamanho muito bom, o conforto interno está muito legal, e ela não está muito como a Hilux, que é maior, ou essas outras Rams, que são as 2.500, que ela é enorme, é realmente um caminhão e tal, da Dodge. Mas vale a pena um test drive, caso você queira, tá? É muito legal. Eu estou gostando desse carro. É isso. Fechando aqui com o Giovanni, dizendo que a opção dele, se tivesse um Peugeotzinho 206 ou um Kzinho elétrico, era o sonho da vida dele. Também. Mas você pode optar talvez pelo BYD, que é um bom carro, também desse tamanho. Tem vários carros elétricos pequenos e vão chegar mais carros elétricos pequenos para atender o público brasileiro que usa muito no perímetro urbano. Vale a pena. Muito bom, Fernanda. Até Espero segunda, que o hein? Lu tenha gostado da minha resposta, tá?
Até Contando um segunda. pouquinho da minha Todo história. mundo gostou. A Lu também, ó. Depois, Lu, diz pra gente se deu pra entender a resposta aí, o motivo da escolha. É um projeto Desacelera. É isso aí. Até semana que vem, um forte abraço. Forte abraço, Ricardo. Até lá.